Fala, moleque, eu tô aqui agora com uma pessoa que fez o vestibular UERJ no ano passado e tem uma história de sucesso muito maneira. Eu queria que a Carol se apresentasse agora pra vocês. Vai, fala. Oi, gente, eu tenho 20 anos, me chamo Caroline e faço medicina na UERJ. E o melhor de tudo é que eu passei na UERJ tirando 20 na redação. Eu queria te mostrar quais foram os resultados dela no vestibular. Dá uma olhada aqui, ó, nessa tela. O nome dela é Caroline, com K, e ela fez 46 pontos no primeiro exame de qualificação. Foi o primeiro exame que você fez, né? Foi só o primeiro, eu não fiz o segundo, não. É, porque ela tirou A no primeiro e você foi no segundo, né? 46 pontos no primeiro exame de qualificação, tirou o conceito A. Vê se dá para aparecer aí, isso. Ó. Beleza? Depois ela fez a redação da UERJ do ano passado, que foi sobre o livro O Seminarista, aquele livro que é um romance policial, e ela tirou 16 pontos aqui. Aqui na redação, a primeira nota que eu tive foi 16, sendo que eu tinha certeza que eu poderia ganhar mais, que eu fiz uma boa nota, que eu fiz uma boa redação, e eu não me contentei com essa nota. Então eu decidi procurar todos os vestibulares anteriores, os pedidos de revisões anteriores dos vestibulares anteriores, para ver se eles diminuíam a nota das pessoas, e eu vi que não tinha diminuição de nota da redação. Eu procurei dos 2 anos anteriores, e eu sou muito estrategista, eu sou muito competitiva. A questão do vestibular é estratégia, é você saber o que é melhor para você. E como eu tinha muita convicção de que eu fiz uma redação boa e que eu merecia mais, eu decidi fazer um pedido de revisão, e aí minha nota de 16 foi para 20. Foi Cara, assim que eu muito consegui. maneiro. Imagina, você faz a redação, tira 16, e talvez essa nota aumentada, talvez é que te deu a possibilidade de passar na medicina, né? Talvez, Sim. se não tivesse aumentado a sua nota de 16 para 20, talvez a Carol não tivesse passado para medicina. Então, a primeira dica que eu tenho para você prestar atenção nessa aula agora, que a gente vai trazer, eu e a Carol vamos trazer para você. E se você tiver um resultado tipo 16, 17, 18, 19 pontos, cara, você pode entrar com pedido de revisão da sua prova, é muito importante. E não fica com medo, porque eles não diminuem a nota. O histórico da UERJ, cara, a UERJ é um vestibular muito humano, um vestibular muito próximo. Como é um vestibular menor do que o Enem, bem menor do que o Enem, os corretores eles têm uma visão um pouco mais humanizada do aluno. Então, se você fizer um bom texto, você pode entrar com um pedido de revisão. Eu vou pedir depois para a Carol ensinar como é que pede, como é que faz, qual é o prazo que entra. No final do vídeo, a gente vai fazer tipo um tutorialzinho para você pedir a revisão da sua prova, caso você não tenha tirado 20, e talvez você tire 20 e entre para o curso que você quer. E tá 2015, não foi isso? Foi sobre ensino da literatura. Ela fez uma redação sobre o tema da UERJ 2015. Dá uma olhada no texto motivador dessa prova. O psicanalista Contardo Caligares defende que se avalie o valor de uma pessoa, um político ou um profissional, verificando se eles leem literatura. Foca na palavra literatura. A partir da leitura do conjunto dos textos dessa prova e de suas próprias reflexões, redige um texto argumentativo e dissertativo em prosa, com 20 a 30 linhas, em que apresente seu posicionamento acerca do ponto de vista defendido por Caligares, ou seja, de que é preciso levar em conta a leitura da literatura para avaliar a formação e os valores de uma pessoa. Esse, então, foi o tema da UERJ 2015. Na verdade, 2014, para acessar 2015, ela fez essa redação para testar. Esse é o tema. O tema não é leitura, tá? Leitura não. O tema é literatura, que é um pouco mais específico. É leitura de textos literários. Utiliza lá um padrão da língua, atribua um título à sua redação. Só deixar claro para você que aqui nas coletâneas da UERJ pede título. Mas, se você não puser título, você não perde ponto. Não sei se você sabia disso. Eu vi que você botou título nessa redação. Tu botou título na redação do que tu fez para 2020? Botei, eu só não lembro o título, mas a estrutura da redação, que eu lembro, mas o título... Então, você não perde ponto se não puser. Mas se você tiver com medo, se você não quiser arriscar, tu pode botar o título. Mas tem que ter cuidado, porque o título tem algumas regrinhas que você tem que seguir para não perder ponto. Se você puser título, você pode agregar valor para o teu texto. Mas se você não quiser botar, relaxa, que você não perde ponto. Na UERJ não tem critério, nos critérios de avaliação, não tem lá, você vai perder tantos pontos pela falta do título. Não tem. Ele pede só por uma questão mesmo de prática, mas não tira ponto seu por isso. Olha,
A gente fala aqui no curso da UERJ uma coisa que é muito interessante e você tenta aplicar sempre, que é fazer uma redação diferente do gênero do Enem. Eu sempre falo muito isso. Tentar buscar ao máximo uma redação diferente do Enem. Mas espera, calma. Eu vou te trazer agora uma coisa para tranquilizar o teu coração. Se você fizer uma redação boa, se a redação for boa de verdade, ela vai ser bem pontuada na UERJ. Ah, na UERJ eu posso usar a primeira pessoa do plural? Eu posso usar a primeira do singular? Cara, você pode usar o que você quiser, mas tem que ser boa a redação. Então, se você perceber que a tua redação está com a mesma característica do Enem, isso não tem muito problema. O interessante é, a tua redação tem que ser boa. Tu vai perceber que na redação da Carol tem algumas características que são próximas do Enem, mas não importa, porque a redação dela foi boa. Eu vou ler então esse primeiro parágrafo e depois vou dar um pause e você vai comentar quais foram as estratégias que você usou na redação aqui. O título que ela fez foi O Problema da Desvalorização Literária. O renomado filósofo inglês Bertrand Russell declarou que a mudança é indubitável, mas o progresso é uma questão controversa. De fato, ocorreram modificações na sociedade brasileira acerca dos diferentes modos de leitura. Entretanto, a literatura ainda encontra-se esquecida pelos indivíduos. Nesse viés, cabe salientar não somente a importância literária sobre o conhecimento subjetivo do passado mundial, mas também a expansão da sabedoria de ouvir diferentes pontos de vistas sobre situações sociais. Fala pra gente, Carol, qual foi a tua estratégia? Então, gente, essa é uma redação mais próxima, assim, do meu modelo. Eu geralmente tenho sempre um modelinho certo, tanto para o Enem quanto para a UERJ. E esse aqui é um modelinho, assim, mais próximo, porque eu não consegui trazer a minha prova. Mas eu geralmente começo a minha redação fazendo uma alusão à filosofia ou uma alusão histórica. Eu sempre gosto de fazer isso. Dificilmente eu faço uma alusão jornalística, mas eu sempre preferi a filosofia. O que seria essa alusão jornalística? Você consegue me dar um exemplo assim? Algum caso famoso, e aí você começa a sua redação falando de uma situação famosa, de algum acontecimento. Ah, acontecimento. Sim, sim. Contemporâneo. Sim. Eu geralmente... É difícil fazer isso, muito difícil. Em todas as minhas provas de vestibulares, eu praticamente só usei a filosofia. Também é difícil usar o contexto histórico, porque eu geralmente uso no primeiro desenvolvimento. Mas aqui na introdução eu geralmente uso a filosofia. E aí a frase que eu uso do filósofo, eu faço uma conexão com a frase seguinte, com o período seguinte. Eu sempre conecto uma coisa com a outra para ficar bem coesa, né? E aqui, no último período da minha introdução, eu faço como se fosse duas problematizações. Na UERJ a gente não problematiza, no caso, mas são os dois temas que eu vou usar tanto no meu primeiro desenvolvimento quanto no meu segundo desenvolvimento. Aqui eu botei o primeiro tema, cabe salientar não somente a importância literária sobre o conhecimento subjetivo do passado mundial, primeiro tema que eu vou usar no meu primeiro desenvolvimento, mas também a expansão da sabedoria de ouvir diferentes pontos de vista sobre as situações sociais. Isso. Esse aí é o meu segundo tema que eu vou usar no meu segundo desenvolvimento. Na verdade, sim, o que ela falou sobre a UERJ não problematiza, é que a UERJ não se baseia num problema social. Isso aqui não é um problema social, isso aqui é um problema, é uma situação. O que ela fez aqui no final? Deixa eu só te mostrar como é que foi a estratégia da introdução dela. Ela fez uma abordagem usando a filosofia, ela pegou um filósofo, não sei se ela já tinha esse cara já para usar, você usava esse cara aqui em todas ou usa só nessa aqui, nessa redação? Esse filósofo, ele fala de uma forma bem geral, né? E quando, tipo assim, eu não tinha muita saída, eu usava ele. Mas tem outros filósofos, tem Cecília Meirelles. Eu não quis botar aí, mas foi ele que eu usei mesmo e às vezes eu usava em algumas redações. Ela pegou uma frase que se encaixava para vários temas, que dá muita segurança na hora de você fazer a sua redação. A gente fez aqui uma introdução que serve para qualquer tema do Vidas Secas, que é uma introdução usando Graciliano. E é óbvio que se o livro é sobre Graciliano, qualquer ideia que envolva Vidas Secas dá para começar a redação. Então não fica preocupado como que você vai começar. Pega uma ideia e tenta fazer dessa ideia ser todas as suas introduções. Depois ela fez uma tese, que aqui ela faz uma crítica, não uma crítica, mas ela mostra a opinião dela. Onde é que está a opinião dela? De fato, ocorreram modificações na sociedade brasileira
acerca dos diferentes modos de leitura. Agora vem aqui, ó. Entretanto, a literatura ainda encontra-se esquecida pelos indivíduos. Então, tu repara que a opinião dela está aqui, tá? Na palavra esquecida. É como se a literatura ficasse em segundo plano. Na verdade, a opinião dela mesmo, real, começa aqui, ó, no entretanto, e vai até indivíduos. Beleza? Lembra que eu falei na UERJ? Você tem que mostrar a sua opinião. Só tem um detalhe aqui, Carol, que na verdade esse se deveria ficar junto do ainda. Ah, tá. Deveria ser ainda se encontra, que a palavra ainda atrai a partícula se, mas só detalhe. Aí depois vem, nesse viés, cabe salientar não só a importância literária sobre o conhecimento subjetivo, mas também a expansão da sabedoria de ouvir diferentes pontos de vista sobre situações sociais. Na verdade, aqui, mais ou menos, são os dois problemas, aliás, os dois argumentos que ela vai trazer depois. Beleza? Repara que essa estrutura aqui, ela está muito próxima do Enem. Mas é uma estrutura boa, que tem a ver com o tema, que tem um repertório, que tem uma linha argumentativa. E está tranquilo. Se você não conseguir se distanciar do Enem, se você tiver dificuldade, então faz o seguinte, faz a melhor redação possível, porque ela vai ser bem avaliada por qualquer corretor. Beleza? Aí na sequência vem assim, ó. Em um primeiro momento, é necessário trazer à luz sobre o aprofundamento do estudo histórico. Na época da Alemanha nazista, expandiu-se o ódio e a matança dos judeus em detrimento dos discursos sobre a suposta superioridade da raça ariana. Pode-se depreender acerca disso que, apesar dos livros de história explicarem o acontecimento ocorrido objetivamente, a literatura faz com que os leitores vivenciem e reflitam de forma mais aprofundada o momento da personagem, haja visto estímulo ao pensamento. Por conseguinte, livros como, por exemplo, o Diário de Anne Frank, que relata a angústia de uma menina judia da época, torna-se importante para a seleção de pessoas cada vez mais críticas. Nesse sentido, é válido destacar que a literatura é os olhos da alma. Fala um pouquinho sobre esse parágrafo, o que é a sua estratégia? Então, aqui eu começo com a primeira frase, né, aquela frase mais curtinha do parágrafo. E eu sempre faço uma alusão histórica ou alguma coisa assim relacionada à história, geografia. E aqui eu usei a Alemanha nazista, né? Que eu fiz uma conexão com a literatura. Aí, no caso, eu falei do Diário de Anne Frank, que era um livro que eu já li e que eu acho muito interessante. E eu tentei botar de uma forma que a importância da literatura, né, na nossa vida, do como ela faz parte, do como ela faz com que o nosso pensamento seja melhor, do que a gente reflita sobre a sociedade, de como ela interfere na nossa sociedade, na nossa organização de vida. E eu sempre termino com uma frasezinha de efeito, o meu parágrafo. Geralmente eu faço uma inversão de clichês, é um recurso que eu usava. Que são frases tipo assim, o que os olhos não veem, o coração não sente. E aí eu fazia uma inversão disso aí, encaixando na frase. E aqui era o caso os olhos são a janela da alma. E aí eu fiz tu brincou, em vez de falar assim, os olhos são a janela da alma, a literatura são os olhos da alma. Ela fez uma brincadeira no final. E é maneiro que você finalize seu texto de forma criativa. Então você pode usar uma expressão metafórica, você pode usar uma expressão até coloquial, desde que ela seja criativa, bonitinha, diferente. Aqui, o que ela fez de interessante? Ela falou sobre a importância da literatura. E aí ela trouxe uma alusão histórica, trouxe um problema histórico, que era a Alemanha nazista, e falou que as pessoas conhecem bem o fato pela história, beleza. Mas se elas conseguem ler um livro, elas têm maior visão. Aqui tem uma parte que ela usa dois verbos. Vivenciem e reflitam. É como se a pessoa que lesse o Diário de Anne Frank não só ficasse sabendo da Alemanha nazista, porque isso é simples, todo mundo sabe que houve nazismo. Agora, outra coisa é vivenciar o drama de alguém que viveu na Alemanha nazista. Ou seja, é como se a literatura fosse um passo além da história. A história te dá o fato objetivo. Em algum momento ela usa objetivamente. Em algum momento aqui. Eu acho que aqui, né? Objetivamente. Aqui embaixo. Aqui, ó. A história te dá o acontecimento objetivo. Top. Agora, a literatura faz você sentir
o drama de alguém que viveu. Moleque, muito maneiro esse argumento que você trouxe aqui. E depois você trouxe um exemplo de um livro que é literatura, que é o Diário de Anne Frank. Só tem 2 detalhes nesse seu desenvolvimento. O nome do livro, não sei se eu digitei errado, se você deu esse mole, é O Diário de Anne Frank, tem que entrar entre aspas. Não lembro agora se eu digitei errado. E aqui deve ser a literatura teria que ser, a literatura são os olhos, porque quando tem o verbo ser com o plural depois, o verbo ser concorda com o predicativo no plural, beleza? A literatura é os olhos, não, tem que ser a literatura são os olhos da alma. Repara que tem desvios de gramática, mas não importa, porque a argumentação está muito redondinha, está muito perfeitinha. Deixa eu te mostrar quais foram os momentos estruturais do parágrafo dela. Essa frase inicial que ela diz logo no começo se chama tópico frasal, que é tipo um resumo do que vai vir depois do parágrafo. Depois ela faz uma pequena fundamentação e ela traz ali, fundamenta exemplificando o contexto histórico da Alemanha nazista e tal. Aí depois ela começa a entrar no tema e ela começa a falar da literatura de verdade, que é o aprofundamento argumentativo dentro do tema dela. E ela fala que a história é legal, só que a literatura é melhor ainda, porque a literatura te dá o sentimento real do personagem que viveu aquela época ali. E o fechamento é o fechamento criativo, que ela fala sobre ela tipo brinca, pega um clichê e brinca com ele. Ela pega uma frase de efeito e finaliza o parágrafo. Aqui no curso ERG teve uma aula, se não me engano foi a aula 15 ou aula 14, não lembro agora o número, mas teve uma aula que eu ensino você a fazer fechamentos criativos. E a minha sugestão é que você não deixe de fazer isso em hipótese alguma. Sempre feche o parágrafo. A minha sugestão é que eles fechem o parágrafo usando a primeira pessoa do plural. Você não usou aqui a primeira pessoa do plural. Por quê? Que você tinha medo de usar? Eu nunca usei primeira pessoa do plural. Eu me acostumei a fazer redação assim e eu acho que foi automático. Nunca usei, não. Porque a primeira pessoa do plural é difícil, né? Porque a gente está acostumado sempre a fazer a primeira e a terceira do singular. O brasileiro os brasileiros são. A gente tem dificuldade de falar nós brasileiros somos, porque parece que está errado, né? Mas só que não está errado. A minha sugestão é que você faça fechamentos. Se você quiser, pode fazer fechamento com o primeiro do plural. Nós somos brasileiros, aprendemos a desvalorizar a literatura, desvalorizamos a literatura. Legal. Dá uma olhada no terceiro parágrafo da redação dela. A redação dela tem 4 parágrafos, tá? A facilidade em paralelo. Aqui tem que ter vírgula. Mas acho que não foi você, né? Você botou vírgula, só que eu na hora de digitar o rascunho ignorei. A facilidade, vírgula, em paralelo, de debater questões sociais mostra-se evidente. Eu esqueci as vírgulas, mas ela botou, tá? Facilidade de interação, vírgula, faltou aqui. Argumentações distintas, vírgula de novo, respeito às diferentes opiniões. Travessão. Esse quadro demonstra alguns dos motivos pelos quais a literatura influencia beneficamente a socialização entre as pessoas. Ponto. Tal realidade pode ser justificada com a eliminação cada vez mais precisa sobre a classificação que o sociólogo polonês Bauman adquire a sociedade com a superficialidade de relacionamentos. Dessa maneira, a leitura literária ajuda no reconhecimento sobre as diferentes opiniões existentes e facilitam na construção de identidades pessoais. Fala pra gente um pouquinho da tua estratégia nesse parágrafo. Esse é o parágrafo que eu mais gosto de fazer, é o segundo desenvolvimento. Eu sempre uso 2 desenvolvimentos na minha redação, porque eu gosto de escrever muito e eu nunca tenho espaço, né? E a gente sabe que nós ficamos limitados com o espaço da redação. E aqui eu sempre boto um tópico frasal pequeno, que é como o Vinícius disse, faz o resumo do meu parágrafo. E aqui eu uso outra técnica, que é a técnica do flash, que são palavras, geralmente são 3, 2 palavras, e eu faço um conjunto e faço um quadro comparativo com a nossa realidade. Onde é que está esse flash? É aqui, ó, facilidade de interação, vírgula. Uma expressãozinha, uma expressão. Vírgula. Argumentações distintas, vírgula. Respeito às opiniões diferentes. 3 expressões. E eu junto isso como se fosse um quadro. Eu boto um travessãozinho. Esse quadro demonstra alguns dos motivos pelos quais a literatura influencia beneficamente a socialização entre as pessoas. É como se fosse um quadrozinho que eu crio para relacionar com a nossa realidade.
E aí eu sempre usava um sociólogo aqui embaixo também, eu gosto muito. E eu tive uma leitura sobre Bauman e eu acho muito interessante a questão do que ele fala do relacionamento líquido e como a literatura influencia nisso, né? Porque a literatura eu acho que ela cria laços. E nessa questão aqui eu relacionei com o sociólogo Bauman e depois eu terminei o meu parágrafo como se eu estivesse fazendo uma conexão já com a conclusão. Explica pra gente aí, o que tem a ver o Bauman na literatura criar laços, o que tem a ver com essa superficialidade? Eu acho que a literatura, ela faz com que a gente valorize mais as relações, com que seja uma coisa mais sólida. E aqui ele fala do relacionamento líquido. É aquele relacionamento que a gente tem no celular, que a gente conhece alguém, daqui a pouco não tá falando mais, daqui a pouco não se importa mais. As relações, elas não são tão valorizadas, entendeu? E a literatura seria uma forma de dar Uma aproximação. mais solidez, Sim. mais aproximação. Perfeito, muito bom. O que você acha? Você usou o Bauman ano passado ou não? Na redação do... Não. do Aqui, seminarista? ou eu uso um sociólogo, ou eu uso uma exemplificação. E a do ano passado, que eu tirei 20, eu usei uma exemplificação por conta do tema, que eu achei bem interessante. Eu tinha um exemplo na cabeça já. Mas qual a sua ideia sobre o Bauman estar sendo muito usado na redação? Tu tinha medo disso? Tu chegou a passar por essa Não, tua cabeça? não. Eu acho que o Bauman... Eu acho que talvez hoje em dia as pessoas utilizem bastante o Bauman, passaram a conhecer o Bauman. Mas a época que eu peguei foi a época que o pessoal ainda não usava tanto assim o Bauman, então eu não tive medo, não. Eu não sei hoje em dia como é que tá. Hoje em dia a galera usa muito isso, É? e, inclusive como frase... Pegam o Zygmunt Bauman e usam muito. E não é um problema isso. O problema é que as pessoas não sabem usar a frase dele. Você soube usar aqui tranquilamente. A minha sugestão é que você pode usar o Zygmunt Bauman desde que você saiba o que está escrevendo, como aconteceu aqui. E não pegue frases dele, frases de efeito. No livro Vidas Secas, eu não sei se dá para falar do Zygmunt Bauman. Ele fala sobre superficialidade de relacionamento, sobre mundo líquido. Então, não sei se dá para usar no livro Vidas Secas. Talvez dê para usar sobre a omissão do Estado. Ele fala sobre que o Estado ele perdeu a sua capacidade de agir, e tem muito a ver com a omissão do Estado, o livro Vidas Secas. Né? Mas nesses Vidas Secas eu usaria exemplificação por conta do tema. A gente tem muitos exemplos e eu acho que faria uma redação mais rica. Até porque essa questão que você acabou de falar, talvez o Bauman seja um pouco clichê, eu não sei como está a situação hoje em dia. Porque a UERJ, ele é clichê pro Enem, isso é ponto, isso é fato. Agora, a UERJ é um outro vestibular, o corretor tem uma outra mente. O corretor vai perceber, se você conseguir usar e ficou legal, ficou criativo, ele vai te dar a pontuação. O corretor da UERJ, ele não é tão mecanizado tipo do Enem, ele é mais humano, ele quer ver o teu texto. Dá uma olhada aqui como é que foi a estrutura do parágrafo dela. Lembra que no parágrafo anterior, ela fez primeiro fundamentação e depois aprofundamento. Nesse parágrafo aqui, ela fez o inverso. Ela primeiro trouxe o tópico, que nem ela trouxe no parágrafo anterior, e aqui ela começou a trazer exemplos de acordo com o tema. E ela fez aqui o aprofundamento argumentativo. Depois dos exemplos que ela trouxe, aí ela trouxe o sociólogo Zygmunt Bauman. Então ela fez a fundamentação dela com Bauman depois. Ela inverteu esses elementos. Uma coisa muito maneira que eu gostei da redação da Carol foi o flash argumentativo. Achei muito criativo. E na UERJ você tem que tentar sempre mostrar essa parada diferente, uma redação com características diferentes. E ela fechou com esse fechamento criativo a leitura literária, ajuda no reconhecimento sobre as diferentes opiniões existentes e facilita na construção de identidades pessoais. Eu só tenho um comentário para esse pedacinho aqui. Eu achei que ele ficou meio embolado. Eu tive um pouco de dificuldade. Tive que ler algumas vezes. E talvez tenha sido esse pedacinho que tenha feito você... Sei lá, vamos supor que você fez isso lá na tua prova no dia da redação de fato. Achei esse pedaço aqui um pouco confuso. Tive que ler várias vezes. E quanto mais vezes o corretor é obrigado a ler, mais ele vai tirando a sua pontuação. Acho que poderia ter sido de outra forma aqui, de outro jeito. Quer falar mais alguma coisa sobre esse cara aqui? Ou quer passar? Pode passar. Aqui nessa redação acho que eu fiquei com 9, que multiplicado por 2 dá 18. Acho que talvez possa ter sido até por essa questão. E uns erros de gramática. Show de bola. Aí vem a conclusão. A conclusão é a parte que a galera tem muita dificuldade, porque a conclusão do Enem a gente está muito acostumado a fazer.
5 elementos, proposta. A conclusão da UERJ é um outro universo. E repara que até agora a Carol não deu proposta de intervenção, que é muito legal. Eu queria que você evitasse dar proposta de intervenção. Tu tinha esse pensamento de evitar fazer proposta? Tinha. E como é que era a tua Até estratégia porque pra eu evitar? não gostava de fazer proposta. Eu vi muito sobre redação de síntese, eu procurei na internet. E a redação de síntese é aquele fechamento da sua redação. Tudo que você falou, você vai retomar de novo, usando as principais partes. E aí você vai fechar a sua redação, não de uma forma positiva, que nem no Enem. Você pode fechar a sua redação de uma forma neutra ou uma forma negativa mesmo. Uma forma irônica, meio crítica. É, Dá uma olhada então como é que ela fez o fechamento dela. Observa-se, portanto, a literatura como influenciadora dos resgates dos valores da sociedade, em sociedade. Dessa forma, torna-se necessário retomar a subjetividade de Anne Frank para a caracterização do passado histórico nazista e transformação do ato da leitura. Além da importância da exclusão da superficialidade de relacionamento, como destacado por Bauman, com o reconhecimento da intervenção literária. Afinal, de acordo com a perspectiva de Russell, a mudança continuará indubitável e talvez o progresso pode deixar de ser controverso de acordo com as bases literárias. Fala para mim então qual foi a tua estratégia para fazer essa conclusão. aqui tem bastante coisa para falar. Pode falar. O tópico frasal, assim, da conclusão veio até aqui. Da sociedade. Sim, até a sociedade. E eu comecei botando observa-se. Não comecei botando um portanto. Botei observa-se, que é para fazer aquele fechamento de síntese mesmo, como se fosse um resuminho. E aqui eu segui a ordem, né? Eu retomei primeiramente ao primeiro desenvolvimento, falando da subjetividade de Anne Frank, que eu citei lá no primeiro desenvolvimento. E eu falei do passado histórico nazista, que também foi citado, e isso relacionado ao ato da leitura. E aqui, né, nessa parte aqui desse segundo período, terceiro período, eu falei da exclusão da superficialidade do relacionamento, que o Bauman fala do relacionamento líquido, do superficial, e a intervenção literária no meio disso, para o relacionamento mais sólido, como a gente já discutiu. E eu sempre termino a minha conclusão, eu sempre termino retomando o filósofo que eu citei lá em cima. É por isso que eu gosto de citar filósofo na minha introdução, porque eu faço uma redação muito juntinha. E aí eu sempre uso o sobrenome dele, não uso o nome dele, eu acho isso importante destacar. E aí eu faço uma alusão à a frase que ele falou, só que não de uma forma positiva. Eu botei um talvez aqui. Porque é uma forma neutra, ele pode deixar de ser, pode não deixar de ser controverso. Achei legal que ela trouxe a galera toda, trouxe Anne Frank, trouxe o Bauman, trouxe o Russell e eles voltaram. Então, o maneiro de você fazer a redação da UERJ é que você pode trazer de novo a tua citação. Ó, fez uma citação do Russell, ele volta. Não só a abordagem, mas você pode voltar com a Anne Frank. A Anne Frank foi do segundo ou do terceiro parágrafo? Foi do segundo parágrafo, primeiro desenvolvimento. Primeiro do desenvolvimento. Então, eu acho isso ótimo. Eu queria muito que você fizesse para a redação da UERJ isso. Pegasse os caras do desenvolvimento e colocasse de volta na conclusão. E geralmente coloca em períodos diferentes e a mesma ordem, seguindo a mesma cronologia. Primeiramente você vai retomar o primeiro desenvolvimento, depois você vai retomar o segundo e depois você vai voltar na introdução. A última linha você volta na introdução com a frase do filósofo, do sociólogo, do que você usou. E essa proposta, essa conclusão não tem nenhuma proposta, é uma conclusão feita só com argumentação, só com reflexão e só com síntese. Deixa eu te mostrar então a estratégia, a estrutura da conclusão dela. Ela fez uma retomada do tema e ela falou sobre literatura aqui de volta, para o corretor saber que ela não se confundiu, que ela está dentro do tema ainda. E é o iniciozinho da conclusão, não tem muito nome para isso, o nome não é tópico frasal, mas também não importa o nome pra gente. Aí depois vem, até aqui, ó, dessa forma até a leitura, vem o primeiro argumento que ela usou. E o primeiro argumento que ela usou ilustrando com a Anne Frank. Depois, do além até literária, ela trouxe o Bauman, que foi o segundo argumento do segundo desenvolvimento. E para fechar, ela falou assim, ó, afinal, de acordo com a perspectiva de Russell, que é o cara que ela usou lá na introdução, lá na abordagem.
Eu achei muito criativa essa conclusão dela, sobretudo porque ela foge daquele modelo de propor coisas. É urgente que o Estado faça. Isso aqui é muito mais rico, muito mais interessante. Cara, essa redação aqui, ela tem características próximas do Enem, só que a conclusão dela não tem nada de Enem. A conclusão dela está totalmente diferente e o corretor certamente valoriza isso. E sobre o título que ela usou, vamos ver agora o título que ela fez. O título foi O Problema da Desvalorização Literária. Tinha algum critério para fazer título ou tu fazia título? Eu tinha um critério, eu acho que nessa época eu não tinha ainda, tem um tempo que eu fiz essa redação. Eu geralmente boto uma palavra entre parênteses, como se fosse destacando ela. Eu não lembro de um exemplo agora para usar. Tipo, a desvalorização e valorização. O des, talvez. O des entre... Uhum. Tipo, desvalorização da literatura. Aí o des entre... Ou a valorização mesmo, pode ser entre parênteses. Eu sempre usava um negócio desse tanto no Enem quanto na UERJ. Só que a última eu acho que eu não usei esse critério também não. Mas eu tinha os critérios pro título, é que realmente o título eu não lembro. Cara, o título, ele é simples, por quê? Porque ele tem que ser uma frase curtinha e ele tem que ter um pouco de opinião. Então é importante que você, pelo menos, coloque um pouco da sua opinião já no título. Se não, se por exemplo o título dela fosse A Literatura, seria um título irrelevante. Então a minha sugestão aqui é que você faça título, se você quiser fazer, que você faça com um traço de opinião. Eu acho que tem, né? O problema da desvalorização literária. Então tem duas palavras que mostram opinião, problema e desvalorização. Mas assim, eu acho que minha redação ficou boa, só que eu acho que o meu título poderia ter sido melhor. Eu achei um pouco fraco nessa redação que eu fiz. Eu acho que dá pra ser mais criativo. É porque na época eu realmente não... Eu tava começando, tem um tempinho. E também é difícil ser criativo em toda a redação. E é difícil ser criativo no dia da prova, né? Porque a prova fica uma pressão absurda. O título mais criativo que eu já vi na minha vida foi o título do Enem 2015, que era sobre a violência contra a mulher. Violência contra a mulher, persistência de violência contra a mulher. E o título era assim, ó, Conserva a Dor. Era assim o título, Conserva a dor. E a redação dela falava que a violência contra a mulher acontece por causa de uma sociedade conservadora. Então olha a brincadeira que ela fez com a sociedade conservadora que conserva a dor da mulher. Eu achei esse título de uma criatividade fantástica. Só que é muito difícil a gente manter essa criatividade em toda a redação e ainda mais na prova, né? Então, cara, se não tiver essa criatividade, não tem problema. O importante é que você faça pelo menos um pouquinho de opinião no seu título. Carol, eu tenho uma sugestão pra galera aqui que eu me inspirei no teu texto e peguei e fiz uma sugestão. Aliás, antes de eu falar a sugestão, comenta pra gente qual foi o teu projeto de texto pro Enem, pro UERJ do ano passado. Então, gente, isso aqui foi baseado com a minha lembrança, porque eu não consegui pegar a minha redação da UERJ. Depois que eu consegui, eu já entrei com um processo lá para pegar, vou até disponibilizar para o Vinícius. Mas é mais ou menos como eu lembro, mas eu sempre sigo aquela estrutura da redação anterior, que ele mostrou aqui. No meu tema caiu o livro de O Seminarista, de Rubem Fonseca, e o tema acho que foi relacionado com a vingança. Eu não lembro o tema exatamente. O tema foi Se um crime justifica outro. Uma coisa relacionada à vingança. E aí eu usei Thomas Hobbes, que fala que o homem é o lobo do homem. E eu achei muito interessante para fazer uma conexão com o meu texto. Tu não ouvia que a galera falava que essa parada é clichê? Ou tu não acha? Eu não senti medo não, eu botei, entendeu? E deu certo. Porque eu acho que super encaixou com o tema. Eu acho que é clichê, mas eu acho que se você souber encaixar, fica legal, fica um texto bacana. Então, cara, a sugestão nada é clichê. Depende de como você escreve. Por exemplo, eu já vi muita gente usar o Thomas Hobbes em muitas redações. Só que dependendo de como que você escreve, da ideia que você traz, se a ideia é pertinente com o tema ou não, isso é muito importante, valoriza. Moleque, tem muito a ver com o tema do seminarista, que era vingança, que era fazer o mal para combater o mal, que é uma coisa paradoxal, que é uma coisa que não faz sentido. E ela usou o Thomas Hobbes e deu certo. Pode continuar. No meu primeiro desenvolvimento, como eu já disse, eu sempre uso um contexto histórico ou uma intertextualidade. E como a gente está falando de um livro na UERJ, eu acho muito bacana a gente usar uma intertextualidade também. Ao invés de usar um fato histórico, poder fazer uma alusão a algum outro livro. E aqui eu fiz alusão ao Conde de Monte Cristo, que também é um livro que fala sobre vingança.
É de um rapaz que se apaixonou por uma moça e o melhor amigo dele ficou com essa moça e ele queria se vingar desse melhor amigo dele. Que é o livro de Alexandre Dumas, foi escrito em 1844. É um livro de difícil leitura. Eu peguei um resumo dele na internet, porque quando eu vi que o tema poderia ser vingança, eu procurei na internet sobre outros livros que falassem sobre isso para eu poder fazer uma intertextualidade. O meu tema, como foi vingança, eu peguei uma intertextualidade com outro livro que falava de vingança também, para comparar com a nossa realidade. Como a realidade ainda... Esse aqui é um livro de 1844, e eu comparei com a nossa realidade, como a vingança ainda está presente na nossa vida. E o Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, fala do rapaz, né, como eu havia falado, que se apaixonou por uma moça, ia se casar com essa moça, o melhor amigo dele traiu ele, ficou com essa moça e ele jurou que ia se vingar desse melhor amigo dele. E eu achei muito legal para comparar com o livro da própria UERJ, sendo que eu não citei o livro na redação, eu não cito o livro da UERJ na redação em nenhum momento, mas está relacionado com o tema. E esse aqui foi o meu primeiro desenvolvimento. E aí eu comparei com a nossa realidade, eu sempre faço assim e termino o meu desenvolvimento com uma frase de efeito, geralmente fazendo a inversão de clichê. Maneiro que eu queria falar com você, que você sempre tentasse usar a literatura na tua redação. Você pode usar tanto o livro, que é o Vidas Secas, ou se você quiser, tu pode usar o livro com uma outra obra. Esse cara aqui que ela usou é literatura. Lembra que eu falei no grupo da UERJ, do nosso grupo de estudos, que é maneiro que você faça literatura comparada. Inclusive o Gustavo Bernardo, que é um dos caras que é o líder da correção lá, ele é professor de literatura comparada e ele gosta, e a banca gosta, quando você traz essa intertextualidade. E no desenvolvimento 1 você ainda pode fazer intertextualidade com música, com arte, com o que você achar melhor, assim, mas a literatura em si eu acho que é a melhor que você pode fazer. Então, assim, se você tem possíveis temas na cabeça, por conta do livro da UERJ, né, Vidas Secas, se der para pesquisar outros livros que estão relacionados para poder fazer uma intertextualidade, eu acho que é uma boa dica. No desenvolvimento 2, é aquela questão, eu sempre faço um tópico frasal, eu faço o recurso do flash, que são aquelas expressões, geralmente com o mesmo número de palavras, e aí eu junto tudo num quadro. E aí logo depois desse quadro, eu fiz uma exemplificação com o caso da Fabiane Maria de Jesus. O caso dela aconteceu em São Paulo, em 2014, é bom você saber na exemplificação. E qualquer coisa que você cite, é bom você saber quem fez, onde foi, como foi, em que ano. E aqui eu botei que foi em São Paulo e foi no ano de 2014. Ela morava, acho que numa comunidade, e aí foi na internet, falaram que tinha uma mulher fazendo magia negra com crianças. E acusaram ela porque a foto da mulher era muito parecida com a Fabiane. E aí mataram a Fabiane, usando a justiça com as próprias mãos, que foi o tema do meu segundo desenvolvimento. Mataram sem ter provas e depois de um tempo foi comprovada a sua inocência, que ela não tinha nada a ver com isso. E aí ela tinha 6 crianças para criar e 6 crianças ficaram sem mãe. E aqui eu usei o tema da justiça com as próprias mãos porque eu acho que faz uma alusão à vingança também. A partir do momento que você decide fazer uma justiça com os próprios mãos, é uma forma de vingança. É uma forma de, sei lá, de você tentar se vingar da pessoa mesmo. É isso. De perpetuar a maldade. Você vai tentar sem combater prova. uma maldade fazendo uma outra que, na verdade, foi injusta, né? E tem tudo a ver com o tema, né? Tem tudo a ver. Na verdade, assim, mesmo se fosse justa, entre aspas, não é para você fazer com as próprias mãos. Existe todo um sistema. Aqui nesse parágrafo, ela poderia falar sobre o Código de Hammurabi, que tinha mesmo essa ideia, né, da lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Chegou a citar isso, não? Não. Mas, assim, essa ideia da Fabiane, que foi punida, foi a própria lei de Talião. O problema é que a lei de Talião é do século XVIII a.C. A gente está aplicando essa lei arcaica no século XXI, que é um paradoxo, o que mostra que a gente não é tão desenvolvido assim. Quer fechar aqui? Na minha conclusão, eu sempre faço a conclusão de síntese. Tem outros tipos de conclusão da UERJ, talvez o Vinícius já até falou com vocês, não sei. Mas eu sempre uso uma conclusão de síntese, é sempre uma regrinha minha na UERJ. Que eu junto tudo que eu falei no texto, eu volto a retomar o livro do Conde de Monte Cristo, volto a retomar o caso da Fabiane de Jesus, comparando com a vingança. E depois eu fecho, no meu último período do texto, eu fecho retomando o filósofo que eu citei lá em cima, na introdução,
Sendo que eu não termino o texto de uma forma positiva. Sempre lembrar disso, que no Enem a gente termina de uma forma positiva, otimista, né? Que você bota a proposta e fala, só assim a gente vai poder progredir, sei lá. E aqui eu não termino de forma otimista. Eu sempre... Às vezes eu sou negativa, às vezes eu sou irônica, às vezes eu sou neutra, eu boto um talvez, como na redação anterior. E é isso. Então, cara, para o UERJ existem alguns tipos de conclusão. Tem a conclusão reflexiva, que é aquela que reflete sobre o texto, a conclusão síntese, que retoma os argumentos, a conclusão por dialética. E a conclusão por dialética tem duas divisões, lembra disso das aulas. Tem a conclusão por síntese reafirmadora e a por síntese conciliadora. Então, na UERJ, você tem uma série de conclusões para usar. A única que você não pode usar é a propositiva, que é a conclusão que o Enem gosta. Então, a gente tem vários tipos de conclusão. Propositiva, por síntese, reflexiva, as conclusões da dialética, e a única que você deve evitar é a conclusão propositiva. Cara, eu tenho aqui... Eu posso... Pode falar. A parte da conclusão, minha dica é fazer a conclusão por síntese, que eu acho que é a mais fácil, porque eu sempre começo a minha prova da UERJ, né? No meu caso, eu fiz redação, biologia e química. Eu sempre começo por redação, minha cabeça tá mais fresquinha, acho que redação vai relaxando a gente. E eu sempre começo falando exatamente disso, da questão da síntese do texto. Agora, se você fizer uma conclusão por reflexão, eu acho mais difícil. Agora, da síntese é um jeito mais fácil, por conta do nervosismo mesmo, para te auxiliar, entendeu? Porque você vai juntar tudo, já tá tudo ali, é só você saber encaixar as palavras. Exato, porque a conclusão síntese, tu aproveita o que você já trouxe. Na conclusão reflexiva, você tem que fazer novas reflexões, o que é um desafio, né? Que a galera tá nervosa, tá com muita dificuldade e tá com um tempo muito restrito para a UERJ. A minha sugestão do projeto de texto para a UERJ 2020 é essa aqui, que é muito próxima da Carol. Na verdade, eu me inspirei na redação dela e fiz uma sugestão para a gente trabalhar aqui agora, que é o seguinte. A gente vai fazer a abordagem da introdução, assim como ela fez, citando um filósofo, uma área do conhecimento, ou até o próprio livro do Vidas Secas, e depois fazer uma crítica que tem a ver com um tema, assim como ela fez ali, fez a tese dela. Depois, ela vai fazer o primeiro argumento. E aí você vai escolher um primeiro argumento para desenvolver nesse cara, desenvolvimento 1. No terceiro parágrafo, o argumento 2, só que minha sugestão é que você faça um gancho com o argumento 1. Como assim? Vou te mostrar daqui a pouco como assim gancho. Então, por exemplo, o argumento 2 com o gancho do argumento 1 e retomada da abordagem na introdução. Ou seja, a abordagem que você trouxe aqui, ela volta no terceiro parágrafo, no segundo argumento, para mostrar uma criatividade. E a conclusão, retomada dos argumentos, assim como a Carol fez, aquela síntese, trazendo todas as autoridades que você citou. Então, se eu citei o Bauman, Bauman volta. Citei o Hobbes, Hobbes volta na tua conclusão. O Hobbes voltou na tua conclusão do ano passado? Eu fiz uma comparação. Foi o Hobbes, foi o exemplo da menina. Alexandre Dumas, com o Conde de Monte Cristo, eu também retomei. Todo mundo voltou? Todo mundo voltou. E a Fabiane? Ela voltou também? Voltou também. Dá uma olhada então como é que ficou essa redação. Essa redação aqui, Carol, é de uma aluna que eu tenho este ano, o nome dela é Júlia Passos. É uma das melhores alunas que eu tenho em 2019. E ela fez uma redação sobre o UERJ, que ela está mais ou menos parecida com a redação da Carol. Dá uma olhada. Na obra Antes de Nascer o Mundo, Mia Couto retrata o drama vivido pela personagem Marta, que sai de Portugal e passa a viver na África do Sul. Essa abordagem é linda por dois motivos. Porque é literatura e porque é o livro que é pedido na prova específica de português, Mia Couto. Ou seja, o próprio livro que a UERJ pediu, ela está aproveitando para fazer a própria redação da UERJ. Não pediu na redação, mas pediu na prova para o exame discursivo. A portuguesa associa a falta de sua voz com a sua inexistência para si e para os outros, o que se relaciona com o papagaio de Vidas Secas e que representa a triste realidade vivida por populações marginalizadas fora da ficção, que carecem de comunicabilidade. Comunicabilidade é o tema, é a falta de linguagem. Esse é um tema principal no livro do Vidas Secas. Ela trouxe, então, ela comparou o Antes de Nascer o Mundo, comparou com Vidas Secas e comparou com o mundo contemporâneo.
é muito importante comparar sempre com o indivíduo, com o brasileiro, porque senão vira resenha. O que é resenha? É quando só compara os livros. Não é para comparar só os livros. Pode comparar os livros, mas sempre tentando trazer para a realidade vivida pela população. Beleza? Então eu acho muito criativa essa redação que a Júlia fez. No segundo parágrafo. A falta de linguagem é um problema tratado de forma preconceituosa pela nossa sociedade. Aqui ela usou a primeira pessoa do plural. Eu lembro que a gente ensinou sempre a usar a primeira do singular e a terceira do singular. E agora a UERJ, ela pede que você use outras coisas. E a minha sugestão é que você use a primeira do plural. Ora, essa maneira de abordar tal adversidade impede a busca pelo autoconhecimento por meio da verdade. Evidencia ainda mais o esvaziamento humano sofrido por aqueles sertanejos, que não possuem ou possuem pouco a arte da linguagem. Assim, enquanto a carência de comunicabilidade se mantiver, ainda haverá martas e papagaios. Repara aqui que nesse fechamento foi muito igual ao seu, né? É tipo uma frase que ela usou, ela brincou aqui com martas e papagaios. É como se a gente vivesse uma sociedade que tivesse martas, ou seja, pessoas no Brasil que sofrem o mesmo conflito da Marta, do Mia Couto, e papagaios, que morrem no primeiro capítulo porque não tem fala. É muito parecido com... Se você poderia ter usado Fabianes. Como assim Fabianes? Que são pessoas que sofrem a justiça com as próprias mãos todo dia. Então, na redação da Carol, ela falou da Fabiane, que morreu porque as pessoas acharam que ela era uma mulher envolvida com magia negra. Ou seja, assim como ela sofre, outras Fabianes, entre aspas, e sem a maiúscula, também sofrem. Eu acho muito criativo essa forma de trazer a linguagem na UERJ. Terceiro parágrafo. A exclusão, que já faz parte das características do ser humano. Aqui uma coisa interessante, ó, que ela fala sobre carência, martas e papagaios. Depois ela fala sobre exclusão, para fazer o link. Sem aquele conectivo de início, mas tem uma conexão que é pelo texto. A exclusão, que já faz parte das características do ser humano contemporâneo, está relacionada diretamente à invisibilidade de todo o tecido social marginalizado, de modo que tratamos com normalidade tal mazela. Essas nossas atitudes excludentes se mostram contrárias às ideias revolucionárias de Jean-Jacques Rousseau, filósofo que defendia a igualdade a todos. A igualdade não pode ser efetivada em uma população que sequer tem o mesmo direito de fala. Repetiu aqui, acho que foi da digitação. Que sequer tem o mesmo direito de fala. Aqui ela fechou o parágrafo com uma frase de efeito e fechou também com o filósofo Jean-Jacques Rousseau para agregar. Eu posso... Claro, claro. A outra, segundo desenvolvimento. Aqui eu acho só... Aqui ficou perfeita também o segundo desenvolvimento dela. Só que eu acho que ela poderia fazer um tópico frasal menor, como se estivesse fazendo o temazinho daquele parágrafo. Porque eu acho que ajuda muito. Frase de resumo, né? É uma frasezinha pequena, ela foi direto logo para a opinião dela. Show de bola. Ela poderia ter feito o que a Carol está dizendo, é que ela poderia, a Júlia Passos, ela poderia ter feito um pequeno tópico frasal aqui, resumindo o argumento. Eu acho que ela também não fez no parágrafo anterior. Aqui ela fez. Ela fez aqui, ó. Ela fez um tópico frasal curtinho, depois começou com um conectivo. Até usando um advérbio aqui mesmo, pra fazer uma conexão, Nesse uma colisão. cara aqui, né? Com o tópico frasal. Show de bola. Ela poderia ter feito o tópico frasal e para organizar um pouco mais o texto dela. E a conclusão vem assim, ó. A verdade, portanto, é incapaz de ser traduzida pelos que não possuem linguagem, uma vez que ela necessita de comunicação para estabelecer a desigualdade existente na contemporaneidade. Contribui para essa falta de sociabilidade. Nesse sentido, o não saber comunicar favorece o mais grave problema. 2 pontos, a invisibilidade. Eu acho que ficou um pouquinho confuso esse meio aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Uma vez que ela necessita da comunicação para se estabelecer, e a desigualdade existente na contemporaneidade contribui para essa falta de sociabilidade. Estou repetindo dade. Ficou com eco. Ficou com eco aqui. Dade. Que é um problema que ela poderia ter tirado. Ela não fez aquela conclusão por síntese. Uhum. Ela poderia ter trazido, nessa conclusão, ela poderia ter trazido o Rousseau que ela usou. Quem mais que ela trouxe? Ela poderia ter trazido Mia Couto, poderia ter trazido de novo o Fabiano, do Vidas Secas, aliás, o Papagaio do Vidas Secas.
que mais que ela usou? Ela usou o Miyakoto, usou o Papagaio, usou também o Jean-Jacques Rousseau. Esses caras todos poderiam ter voltado na conclusão dela. Assim, a conclusão dela ficou legal, mas a nossa sugestão aqui é que ela tivesse trazido de volta esses caras. E aqui, claro, ter tirado esse eco dade, que vai tirar ponto dela. Cara, então eu queria agradecer muito a vinda da Carol aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula que ela trouxe. E queria que ela falasse um pouquinho sobre a medicina da UERJ. E ela pode ficar bem à vontade agora para falar de boa. Gente, eu só sei falar da medicina porque eu só faço medicina, não sei muito dos outros cursos. Mas falando da UERJ em si, a UERJ teve um problema em 2017, né, que foi uma greve bem pesadinha. E os inscritos na UERJ diminuiu bastante no meu ano e no ano anterior, eu acho que foi o 2019 e 2018. As pessoas passaram a desacreditar na UERJ. E eu ia falar para vocês acreditarem mais na UERJ, para vocês investirem. Vale a pena, a UERJ é maravilhosa, a UERJ é como se fosse uma mãe, ela acolhe bastante. Se você tem problema financeiro, ela vai te ajudar socialmente. Tá tudo funcionando direitinho, bandejão, banheiro, tudo perfeitamente, sabe? E a UERJ é uma mãe, eu tô apaixonada pela UERJ. E sobre a medicina, eu tô apaixonada pelo meu curso também. Eu tentei medicina 2 anos, sem contar com o terceiro ano, né? Que o terceiro ano foi aquele ano ainda que eu tava... Você ainda não tem noção da realidade, né? Eu tinha 16 anos ainda, eu tava bem novinha. E é isso. Para vocês não desistirem, para quem quer fazer medicina, não é sempre que a gente vai passar de primeira. E a importância é não desistir. Eu, por exemplo, tive que tentar esses anos, eu pensei em desistir. Eu entrei em outra faculdade, eu entrei na UF. Enquanto eu fazia a UF, eu estudava para a UERJ. Mas não desistam, porque por mais que pareça que não vai acontecer. Se vocês persistirem, tem que ter persistência. E continuem estudando. Minha dica é que agora está chegando a prova da UERJ, né, a discursiva, tanto para a galera de todos os cursos, mas principalmente voltado para a galera de Biologia e Química, que vocês refaçam muitas provas. Eu peguei prova minha de 2009, e eu comecei a refazer todas elas, e quando eu terminava de refazer, eu refazia de novo. E eu também escrevi alguns enunciados das questões, porque às vezes o enunciado fala de uma coisa que fala de um assunto que vai ser abordado numa próxima prova. Porque a UERJ, ela é assim, ela tem os assuntos muito próximos. Então, vocês refaçam bastante as provas antigas, refaçam bastante a redação, porque a redação praticamente foi o que me ajudou a passar. A nota de corte de medicina do ano passado foi bem alta, e aí eu recebi 4 pontos. Sobre a questão da revisão de nota, vocês vão receber a nota, acho que vocês vão fazer a prova dia 1º, né? Hoje é 1º? Vou fazer a prova dia 1º, eu acho que em dezembro mesmo vocês recebem o resultado, assim, a nota que vocês tiraram. E eu acho que 1 ou 2 dias depois já começa o processo para revisão. E é aquilo, se você tem certeza que você foi bem, que você pode mais, você vai lá e pede a revisão, sabe? Eu só pedi revisão de redação porque eu senti medo de pedir de Biologia e Química. E porque redação foi aquela certeza que eu fui bem, eu tinha convicção de que eu fui bem. Só que eu não contava isso pra ninguém também, mas pra mim eu tinha convicção de que eu fui bem. E outros cursos, física, matemática, quem for pedir revisão, preste atenção, porque essas provas realmente eu vejo que eles descontam ponto na revisão. Assim como eles podem somar ponto, pode diminuir ponto seu. Então, pra essa galera de exatas, até o pessoal de química mesmo, né? Mas assim, só prestar atenção nisso, mas em grande parte eles aumentam a nota, mas pede revisão do que você tem certeza, até porque esse processo de revisão é um processo pago e às vezes você vai pagar à toa e não vai adiantar de nada. E pra galera de medicina é isso, não desistam, sigam firme. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem me perguntar alguma coisa, vocês me seguem lá no Instagram, que é Carol Roriz, eu vou pedir pra ele botar embaixo no videozinho. E é isso, gente. Gente, então, sucesso pra vocês, tá? Conta com a gente e vamos junto até o 20, vai dar certo. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.